Hoje nós vamos falar de um tema extremamente polêmico na LGPD, que é o consentimento. Então eu vou compartilhar minha tela aqui e assim, eu vou fazer com vocês, antes de mais nada, uma revisãozinha sobre a definição. O que é o consentimento? É aquela manifestação livre, informada e inequívoca, onde o titular de dados concorda com o tratamento para uma finalidade determinada. Você vai lá baixar um e-book de uma empresa que você nunca teve relacionamento comercial, você nunca comprou nada dos caras na internet, e aí para baixar o e-book eles pedem para você lá consentir, por exemplo, olha, para você baixar o e-book me dê uma autorização para que eu te envie depois materiais de marketing, eu vou compartilhar a sua autorização com um parceiro tal, e você tem que fazer alguma açãozinha ali, para quê? Para que o controlador tenha uma prova de que você realmente concordou. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, o consentimento tem que reunir todas essas condições aí para ele ser efetivamente válido. O consentimento tem que ser fornecido por escrito ou um outro meio que demonstre a vontade do titular. Se você estiver assinando um contrato, um documento físico, precisa estar lá a tua assinatura, com toda a explicação do porquê que você está dando o seu dado ali naquele momento, né? Sei lá, você foi numa loja física, comprou um produto e a pessoa quer que você depois autorize ela te enviar por e-mail alguns materiais de marketing. Para ela fazer isso, se a operação acabou ali naquele momento, ou seja, você fez uma compra, pagou em dinheiro, acabou ali a relação de vocês, talvez ela te peça para você assinar um documento onde ela possa te enviar um e-mail marketing depois. Bom, ela vai precisar fazer isso por escrito e vai precisar colher sua assinatura e guardar essa assinatura. Ela precisa manter ali uma evidência. O outro meio é fazer uma coleta de algum logzinho aí online, né? A gente tem aí no nosso trabalho de implementação e adequação das empresas à lei de proteção de dados, as ferramentas de governança de privacidade, por exemplo, onde você pega lá os pontos de coleta e cada vez que o seu cliente, né, o titular de dados te dá um sim, a gente guarda aquele clique, né? Guarda o logzinho daquela operação dentro de uma plataforma, mantém essa informação como uma evidência da coleta daquele dado e adicionalmente cria um banco de dados com aquele volume, aquela massa de titulares que efetivamente concordou em receber os materiais de marketing. Por quê? Para a gente tomar o cuidado de, antes de enviar um material de marketing, olhar naquele banco de dados para ver se a gente tem realmente a autorização do titular para fazê-lo. Então isso tem que ser ou por um documento escrito ou por uma forma tecnológica de você guardar essas evidências de coleta. Se ele for por escrito, ele deve constar em uma cláusula destacada das demais. Então vamos supor que eu estou assinando realmente um contrato e dentro desse contrato o controlador quer compartilhar o seu dado por alguma razão com outros controladores, por exemplo. Você concorda que ele vai estar modificando aquela autorização inicial que você está dando, porque seria para ele operar só ele ali, só ele fazer a coleta de dados, só ele tomar decisões sobre o seu dado? Muito bem, se isso acontecer e ele quiser compartilhar o dado com outros controladores, ele vai precisar pedir para você uma autorização específica. E ao contrário daquela história, vamos deixar isso nas letrinhas miúdas para que ninguém veja que aconteceu isso. A gente não pode mais fazer isso porque isso é ilegal, não é? Então a gente precisa, pelo contrário, deixar muito claro e destacado que nós estamos pedindo consentimento para essa finalidade numa cláusula totalmente destacada, específica do contrato e que ele concorde com aquilo de uma maneira expressa, sei lá, dando uma rubricazinha separada, de alguma maneira também se documentando. Isso precisa ficar muito bem demonstrado que o titular de dados está te dando autorização. O ônus da prova é do controlador de comprovar, né, que o consentimento foi obtido em acordo com a LGPD. Eu falo muitas vezes sobre algumas coisas que existem em comum entre a lei de proteção de dados e o Código de Defesa do Consumidor, porque em alguns momentos eles se parecem. Essa questão do ônus da prova, ela é uma coisa que você vê bastante no Código de Defesa do Consumidor. Então, e o que isso quer dizer? Quer dizer que quando se trata do assunto do consentimento, o titular de dados não tem que ficar fazendo muita prova, não.
Na verdade, é o controlador que tem que já estar com tudo documentado lá de que ele obteve o consentimento, obedeceu todas as regras da lei e que o consentimento está regular. Então, tudo que você vê ali, né? A manifestação inequívoca, a questão de ter uma documentação daquilo que você obteve, tudo isso é um problema todinho do controlador. E é por isso que essa opção do consentimento, né? A gente deve usar realmente em casos especiais, porque dá um certo trabalho, você precisa ter uma certa operação logística por trás do consentimento para controlar e para garantir que você consiga cumprir esse ônus, porque amanhã ou depois bate lá um titular na sua porta, você recebe um processo judicial, acontece alguma coisa que você precisa comprovar que o consentimento foi regularmente obtido, o ônus é todo seu enquanto controlador, ou seja, a pessoa que pediu o dado para o titular.